Vai ser uma palestra, né, gente? Bom, só me apresentar. Sou Marcos Tupinambá, eu sou MVP, vocês viram no site, na categoria Enterprise Security, né? Mas a minha identidade real, né? A minha identidade real, eu sou policial, trabalho no DEIC, aqui na Polícia Civil de São Paulo, no estado de São Paulo. Eu sou encarregado do Laboratório de Análise de Crime Cibernético. O nome é legal, o que a gente faz também é bem legal. Né? E assim, lá a gente encontra muita coisa na área de segurança. Óbvio. Mas assim, coisas que você acha surreais. Então assim, no meio dessa palestra a gente vai tentar passar alguns casos, de repente, contar algumas coisas, né? Porque não é uma palestra, vocês sabem, é uma mesa redonda. Meio. Triangular. É uma mesa triangular. Então assim, ela vai depender do sucesso, só que vai depender de vocês, muito mais do que de mim. Então vocês vão, a gente vai debater temas, e aqui a gente só tem profissionais, e as pessoas vão falar sobre temas, eu vou dar um temperinho, e a gente vai tentar tirar o melhor dessas coisas da segurança da nuvem, ok? Bom, vamos lá. Quando você fala de segurança na nuvem, o que é importante? O que é a segurança, para começar? É um estado. Manter a confidencialidade dos dados. Né? Não, tô brincando, desculpa. Não, brincadeira. É um estado, ok, mas a segurança o que é? É quando você tem o que? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então assim, engraçado porque muita gente fala da nuvem com medo que vaze alguma informação. Mas as pessoas não pensam na nuvem com o perigo de não conseguir acessar. Isso também é segurança, disponibilidade. Então vamos tentar focar nesses três temas e tentar tirar o melhor disso para que a gente possa ter algumas conclusões, para que vocês possam apresentar melhores produtos lá fora, para que vocês possam fazer coisas mais seguras, e as coisas sendo mais seguras dão menos trabalho para mim lá na polícia, ok? Todo mundo ganha. Fechado? Fica todo mundo feliz no final, ok? Beleza. Então tá bom. Então vamos lá, quando a gente fala assim, então pensando assim, por exemplo, em integridade, quais vantagens da nuvem para vocês? Alguém tem alguma coisa para falar? O que a gente pode falar sobre integridade? Eu acho bacana a parte da nuvem na parte da integridade, a questão que eles têm toda a parte de redundância, né, que o seu dado, você trabalha com a nuvem como se ela fosse descartável. Você pensando nesse modelo, você acaba conseguindo trabalhar os seus dados do jeito que se a nuvem, por exemplo, sumir, você não perca os seus dados que estão ali, você trabalha de um jeito que mantém a integridade, ela permite isso, né, com máquinas que você sobe e derruba, com storages que são compartilhados pelas zonas e tudo mais internamente pelas redes, né? Você tem servidores na Europa, nos Estados Unidos, na América, e você tem um link dedicado entre eles, apesar de ser pela internet, Sim. tem a estrutura da nuvem, então você está navegando pela internet, mas por uma rede segura entre a estrutura do serviço de nuvem que você está fazendo. É muito mais fácil do que se você tiver que montar. Se você tiver que montar um servidor nos Estados Unidos e um servidor seu lá na Europa e ter que fazer você vai gastar uma fortuna, ou você não vai ter a segurança que você precisa. Porque Ou nem montaria, né? Geralmente você não monta. Né? Usando esse teu link, tem uma coisa engraçada, né? Quando você fala de integridade, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu já vi algumas coisas assim, não, mas corromper os meus dados. Mas tudo isso você consegue evitar facilmente estando na sua rede local. Claro. Qual é a vantagem da nuvem? Ser igual? Mas é o custo. É o custo. Então, isolamento. Então a gente tem que pensar na nuvem, quando a gente fala de segurança da nuvem, pensando em integridade, a gente tem que pensar o quê? Aí entra uma coisa que eu defendo, que é assim, uma vez me perguntaram, a nuvem é segura? Eu falei, depende. Por que depende? Depende de que empresa você tem por trás, é a primeira coisa. E quando você fala em empresa, por exemplo, usa o exemplo aqui da Microsoft, por algum motivo, não sei por qual, né? Talvez porque estejamos aqui, mas falando sério, é uma empresa sólida. É uma empresa que você sabe que amanhã não vai fechar. Correto, isso aí, então assim, te dá um... Se ela fechar amanhã, o seu pior problema é a integridade dos dados. Exatamente. Muito pior aconteceu. Então, ela não vai fechar. Pode ser um cataclismo nuclear. Acabou o mundo, entendeu? Você tá dando os dados. Você vai passar fome, você vai desculpar os seus dados. É isso aí. Exatamente. Então, assim, partindo desse lado, você pensa assim, quando você tem uma empresa de grande porte, você tem toda uma segurança. Isso daí, assim, às vezes pode até não trazer o melhor preço, entendeu? Mas ela vai te trazer segurança. E segurança, inclusive, jurídica. Em que ponto? Porque você vai ter um contrato, e esse contrato você tem uma filial no Brasil, e essa filial no Brasil vai ter que cumprir com essas obrigações contratuais. Aí se fechar a filial no Brasil, os diretores continuam sendo obrigados
porque o contrato foi feito sob a gestão deles. Então, quer dizer, é uma coisa muito pesada isso, você ter uma empresa. E quando você pensa em integridade, você tem várias coisas que vocês falaram aqui, os dados vão estar íntegros tanto quanto aqui. Ok, você tem o suporte de uma empresa gigante que tende a trazer. Mas se não trouxer, aí que vem uma coisa legal. E se de repente meus dados forem corrompidos, o que acontece? Chora, sempre chora. Quando tá na sua rede, você sempre chora, né? Sempre chora e assina a cartinha de demissão, né? E tira do currículo o último emprego para que ninguém ligue para pedir referência, né? Assim, esse tempo que você ficou fazendo, eu fiquei tirando um tempo para pensar na vida, né? Repensar meus Tava estudando a nuvem. Exatamente, né? Então, o que você faz? Você tem uma segurança jurídica. Então, assim, isso daí por trás, eu sou bacharel em direito, tá? Então, às vezes eu falo segurança jurídica, essas coisas, né? Porque é mais forte que eu, tá? Então, assim, quando você fala que tem uma grande empresa por trás, você vai te trazer uma vantagem para que seus dados tenham uma garantia maior de estarem íntegros. Porque ela não quer ser alvo de processo por dois motivos. Um financeiro e o outro a marca. A marca vale muito mais, aliás, do que o valor de qualquer indenização. Então, isso daí é bem interessante. Quando vocês forem selecionar um parceiro de nuvem ou indicar alguém para os clientes, pense nessa tarefa. Assim, no caso do Windows Azure, tudo que vocês pensam e conhecem sobre ele tem esse valor agregado também, que muitas vezes a gente pensa, né? Vocês trabalham com isso, não é? Vocês tentam passar isso para o seu chefe, essa tecnologia é bacana. São mais argumentos para vocês, de repente chegar e falar, além da minha decisão técnica, tem essa vantagem aqui. Tem uma outra vantagem também que não é muito conhecida, que a nuvem traz, que é, dependendo do que você vai usar de informação, o que você vai fazer storage de informação, por exemplo, cartão de crédito, informações que são críticas, existem padrões que têm que ser obedecidos por lei para que você possa ter esse tipo de informação na sua infraestrutura. Exatamente. E a nuvem já é preparada e já tem essa estrutura, você só tem que saber utilizar. Mas você não vai precisar saber montar e tudo mais. A última informação que eu tive, acho que não é PCI Compliance ainda não. Ó, tem uma coisa que ele falou que não é bem assim. O PCI quem implementa é você. Não, mas eu digo, a nuvem não está preparada para isso. A Amazon está, por exemplo. Não, ela tem SOX. A Amazon tem SOX, ela tem ISO, né? Por exemplo, o cara não roubar seu HD, por exemplo, tirar os dados lá de dentro, ela criptografa os dados. ISO 27 mil, isso? O ISO 27 mil, então em Então, tese. assim, Em tese. Não, em tese, porque assim, você diz que até aquele momento ela está cumprindo as regras, né? Isso, na hora que o auditor saiu, você não sabe, mas é um indicativo importante. Isso. Mas assim, o caso do cartão de crédito, você pode gravar ele aberto lá e assim, tá não, errado. claro, mas assim, aberto, tá mas o fato de você estar usando a nuvem como uma plataforma, né, de serviço lá na nuvem, você vai utilizar ela, você vai ter esse tipo de recurso lá para ser oferecido para você. Mas agora ela você suprime o seu PCI, entendeu? Claro. Estou Estou dizendo assim, ó, você tem uma lojinha de sapato lá numa vila, você vai começar a vender pela internet. Aí você vai fazer um sisteminha, você não manja de nada, você está começando a fazer aquele sistema, você sabe fazer o sistema. Aí você começa a guardar os cartões de crédito do pessoal lá e tudo mais. Se você usa a nuvem e tem alguém ou está estudando alguma coisa, você já vai ver esse tipo de coisa. É mais uma parte da segurança que eu acho que a nuvem traz. Na verdade, sim. Né? Para você, lógico que tem que implementar. Se você quiser guardar, você vai continuar guardando. Eu deixei assim, né? A ideia é essa mesmo, que as pessoas possam trazer elementos. Tem um detalhe na história, assim, partindo da premissa que me perguntaram, a nuvem é segura? E no final a gente vai ter um veredito, né? Mas assim, quando eu falei assim, quando você falou, por exemplo, você vai ter que implementar tal, o grande problema, em geral, de segurança, não só na nuvem quanto fora, em geral, não são são aplicações mal projetadas. Em que sentido? Você tem que pensar não só na segurança do funcionamento, quanto que os usuários que vão mexer. Qual o nível de usuário? E a mesma coisa entra na nuvem. A nuvem ela traz um pouco mais de responsabilidade para quem? Para os desenvolvedores. Porque em vez de estar rodando localmente na sua empresa, você está rodando em algo que em tese não pode ser acessado, mas em tese também pode. Você pode liberar um acesso a alguma parte da sua rede, concorda? Na nuvem é mais fácil isso. Exatamente. Então é aí que entra a segunda parte aqui dessa parte de integridade. Quando a gente pensa em integridade, a gente tem que pensar no quê? Na hora de desenvolver. Aqui tem desenvolvedor? Vocês são felizes? Tô brincando. Já parei com isso. Vocês estão tremendo? Quando eu era bem novo, assim, só uma curiosidade, o meu primeiro computador eu tinha 8 anos. Ele foi um CP200, ele tinha 32K de memória. É uma coisa surreal. Se vocês procurarem isso aí na internet, é surreal. E aí, assim, na época eu escrevia código para ele,
bem besta, mas eu escrevia. E eu parei exatamente porque eu não conseguia parar de escrever código. Então eu estava, por exemplo, comendo, uma criança de 9 anos no caso, né, porque eu fui estudar um tempinho, né, sobre a coisa, 9 anos está comendo e aí ela, lembrei aquilo lá. E eu fiz um sisteminha pro escritório de advocacia dos meus pais e tal, mas depois eu parei para poder ter vida, né. Então parabéns por vocês estarem aqui e conseguirem não ter um papel perto para falar, peraí, lembrei um pedaço, né. Eu falava que era uma coisa meio psicografia, né, não um papel, né. Bom, mas voltando, quando você fala nisso, a responsabilidade do desenvolvedor se torna maior. Porque assim, a maioria das aplicações elas vão estar seguras em qualquer lugar, contanto que você, na hora que você faça a aplicação, ela esteja adequada. Então legal, eu vou precisar ter um desenvolvedor melhor? Não. Vai precisar ter o mesmo desenvolvedor ali. Só que aqui, a chance daquilo que ele já fazia errado aqui aparecer é maior. Porque o acesso é aberto. Exatamente. Então assim, quando você pensa na nuvem, é interessante que você tenha o quê? Um desenvolvedor preparado. Entendeu? Isso vocês têm que buscar. Quem trabalha com infra tem que tomar muito cuidado, porque vocês vão pôr isso aí para rodar na sua infraestrutura, mesmo que de nuvem. O que vai acontecer no final? Se aquela aplicação não está segura o bastante, principalmente em disponibilidade e confidencialidade, a sua integridade vai para o espaço. E outros itens também, né? Bom, o emprego, por exemplo. Mas assim, falando sério, vocês têm a obrigação de, como infra, que é desenvolvedor, tem que fiscalizar, tem que estar se aprimorando e tal, mas quem trabalha com infra tem que estar buscando o quê? Esse desenvolvimento seguro. Ah, mas eu não sou desenvolvedor, eu não entendo de código, como que eu vou fazer? Testes de integridade, teste de penetração e vários outros testes. Tem várias normas técnicas, tem empresas que fazem isso, importante cada vez mais desenvolver. Aí você fala, tá, mas quando estava local eu não precisava também? Lógico que precisava. Só que hoje em dia, estando na nuvem, você vai estar trafegando a informação. Entendeu? Ela não vai estar ali na sua rede. Então, isso é bom que as empresas vão amadurecer. Aquele processo que elas sempre necessitaram ter, elas vão precisar mais ainda agora. Entendeu? Isso vai trazer o quê? Aí vem a dica. Segurança para vocês. Segurança não no sentido que a gente está falando aqui, mas segurança de dormir em paz. Se a aplicação foi testada e está mais segura, que maravilha. Minha infra não vai ser prejudicada com isso. Tá? Então, na área de integridade, legal, falamos algumas coisas. O que vocês acham mais legal falar de integridade? Vamos puxar o debate, então, gente. Eu acho que outro problema que tem também é mais da parte quando a pessoa não é muito técnica, né? Sei lá, um diretor de uma empresa que não é tão técnico e tudo mais, vai conhecer a nuvem, é muito difícil de levar para eles. Vamos dar um exemplo. Você pega duas empresas que são concorrentes, tem informações confidenciais que podem favorecer a concorrência, e você explicar para o cara, fala assim, não, mas... os seus dados vão estar lá no mesmo lugar que estão dos caras lá. Aí o cara assim, mas como assim? Então eles vão poder acessar, sei lá, tá todo mundo no mesmo HD. Isso entra na confidencialidade, mas legal, vamos antecipar, vamos falar um pouquinho. No caso ainda da integridade da informação, do tipo assim, a minha informação ela tem que estar íntegra para eu poder acessar, mas alguém também pode de fora ter acesso e ter problema com a minha informação. Não, mas se ele não mexer, ela continua íntegra. Aí é confidencialidade. Né? Tá bom. Não, é legal separar isso aí, porque assim, a gente quando pensa em infra ou desenvolvimento, a gente tem que sempre pensar nesses 3 critérios, bem claros. A minha aplicação, ela está alcançando isso aqui, a minha infraestrutura, ela está alcançando esses níveis, entendeu? Por exemplo, teve um caso que a gente teve lá uma vez, não ficou legal, né? Mas tudo bem, escapou. Que foi o seguinte, tinha uma empresa que ela tinha uma aplicação que era uma loja virtual. Várias empresas têm uma loja virtual, né? Já ouviu falar em loja virtual? Já ouviu falar? Legal. É um negócio bacana, eu recomendo, tá? Já tô brincando, é que eu conheci ele agora há pouco, ele trabalha no Submarino, né? Então isso foi a brincadeira. Bom, e essa empresa, ela tinha um formulário que ele não foi testado o suficiente. Eu acho que sinceramente não foi testado. E assim, ela é uma grande... É bem provável. Não é a empresa dele, tá? Sinceramente, não é. Mas assim, é uma grande empresa no mercado. E aí tinha uma falha que o cara fazia, que ele simplesmente conseguia descontos gigantes. Absurdo. Só que o desconto tá lá. E se você for brigar com o cara e não conseguir provar tecnicamente que aquilo foi obtido através de fraude, a empresa vai ter que honrar. Legalmente ela vai ter que honrar. Cara, eu fiz a compra, quando eu apertei comprar, apareceu desconto de tanto. Eu só aceitei. E a empresa vai ter que honrar. E ele comprava... Eu não vou falar o que é, porque senão fica claro que empresa que é. Ele comprava biscoitinhos da vovó. Não era isso, lógico, né? Por R$9. Só que os biscoitinhos custariam 600, 800 e tal. Então, assim, ele comprava por 10% do valor. Ele dava 90%.
Era um bom desconto, eu achava bem legal. Assim. O que ele fazia? Ótimo investimento. Falando tecnicamente, ele usava o... Oi? Ele usava o Paros Proxy, não sei se vocês conhecem, né? Que é uma ferramenta que ele fazia o proxy no formulário e conseguia lá acessar algumas coisas ocultas, exatamente, alterar e tal. E esse cara fez grandes maldades desse jeito. Né? Pergunto. Tá, o cara é um bandido. Ok. Sem problema. Mas o erro é de quem aí? Da empresa. Gostei da sua resposta. Sensacional. Foi a melhor... Eu dou palestra há muitos anos. Né? Apesar que isso aqui não é uma palestra, é uma mesa redonda, a gente só está aqui coordenando os trabalhos. Mas assim, foi a melhor resposta que eu tive na minha vida. Porque todo mundo fala do desenvolvedor. Mas não é. O problema é da empresa. Porque ela escolheu mal o desenvolvedor, ela não fiscalizou. Né? A gente tem no direito um negócio que chama a responsabilidade em vigilando, que é você tem que vigiar, você tem que fiscalizar. E é verdade, a culpa é da empresa. Porque ela pôs na mão de 2 pessoas boas. As pessoas eram boas, médias. Ruins. Bom, pessoas eram boas, como profissionais. a família delas gostava delas, assim, pelo que eu fiquei sabendo. E aí, assim, esses coitados foram lá, desenvolveram toda lá a coisa, cuidavam da coisa e ninguém testou. Só que assim, vem uma outra coisa. Se eu testo, quais conceitos eu vou usar para testar? Os conceitos que eu tenho, correto? Quando alguém fala, você tem uma mania assim, você fala, eu não. De repente você vai ver e fala, pô, eu tenho essa mania. Não aconteceu com vocês? Ou só eu que tenho transtorno obsessivo compulsivo? Tenho mania assim? Não, falando sério, às vezes alguém fala uma coisa e fala, não faço isso. Você fala, faz. Porque você não percebe as coisas que são feitas do seu jeito. Então quando você for testar, também a sua tendência é o quê? Testar do seu jeito. Então por isso que é importante chamar alguém de fora para testar, entendeu? Porque ele vai... Teste do seu jeito, nunca deixe de testar, é importante isso. Mas do mesmo jeito, traga alguém de fora para quê? Para que você possa desenvolver isso aí. Chegar e trazer um novo ponto de vista que você fala, ok, se tivesse trazido qualquer pessoa de fora, ele ia fazer um teste no formulário, não para ver se está funcionando, que é o que as pessoas buscavam ali, ia trazer um teste e ia fazer o quê? Ia descobrir que aquilo lá, realmente, o formulário estava funcionando, que é uma beleza, para o comprador ele era ótimo, entendeu? O produto ia ser processado adequadamente, só que ele tinha uma falha no formulário, entendeu? Era postado um campo oculto, né? No meio que dava o desconto, entendeu? Era assim que ele modificava. Por sorte, como é que isso aí foi pego? Porque ele estava lá com tudo preparado, com o script e tudo no computador dele. Se não tivesse, nunca ia descobrir. Assim, quer dizer, descobrir, mas não ia conseguir provar. Diga. Então, você falou do teste, né? Aí ela falou que Só uma coisa, se alguém quiser água, gente, tem aqui, é nossa, tá? É pouca, mas é sincera. ela falou que a culpa era da empresa, aí você acabou de falar, complementou mais ainda, porque a empresa teria que ter se é uma empresa de desenvolvimento, teria que ter um analista de teste focado só para... Então, aí que entra uma Mas coisa. mesmo assim ele já conhece a aplicação. Exatamente, isso aí. É interessante chamar alguém de fora sempre. Entendeu? Alguém de fora, na minha opinião, tá? Não tô dizendo que tá errado a sua, mas assim, na minha opinião, é importante alguém de fora, porque aquele cara vai pegar os valores culturais da empresa. Tem que ser alguém que não conheça, de preferência aquele... Mas aí não seria já um teste específico na questão de vulnerabilidade da aplicação? Porque geralmente quando alguém pega um formulário para testar, o cara vê se a máscara do preço tá bonitinha, se o CPF Não, mas é um teste pontinho global, né? O tal. formulário é uma das etapas, entendeu? E se alguém pedisse pra eu testar um formulário, eu ia ver se ele grava e beleza. Então, mas aí que você chama alguém de segurança, né? Isso, Não, mas não tem que ser deve. uma área de Não teste. deve, o dev vai achar, ficou bonito isso aqui, que função que Aí vai usou. falar, ó, tá um bug aqui, um bug Bacana, ali, hein? ó. Olha, deixa eu... Não. Você levantou a mão, desculpa. Não, eu ia falar que no caso então é melhor sempre quando for fazer teste de aplicação, principalmente se for lidar com questão financeira, você chamar uma empresa que faz auditoria de sistemas mesmo. Ou um analista de segurança, ou ter alguém, de preferência não ter alguém dentro da empresa, porque ela pega os costumes. Foi legal isso que você falou, e assim, você falou da área financeira. Toda aplicação é financeira ou não? Não. Depende. Eu acho que é. Tem. Eu acho que é, em sabe que sentido? Por Porque causa todas do- causam prejuízo. Todas causam prejuízo Barato. ou financeiro ou prejuízo. Às vezes o sistema administrativo que para é pior do que esse cara dando desconto na loja. Aham. Então assim, a visão, é isso que eu digo, a visão de segurança tem que ser global. Quando a gente fala de segurança na nuvem, muita coisa que a gente usa também para baixo, assim, sabe? Não na nuvem, né? Na terra, não sei. Também abordando a questão de segurança, eu acho que uma outra coisa que antes de tentar implantar segurança no software, você tem que implantar segurança nas pessoas. Você sabe que isso daí é engraçado, isso que você falou é legal, muito legal mesmo. Você sabe que a gente... tem uma palestra que eu faço fora e eu percebia que as pessoas, quando
geralmente eu te marcava uma palestra de manhã ou uma tarde. Eu fiz muitas palestras na Siemens, por exemplo. E aí chegava lá de manhã e tinha 20 pessoas. Chegava à tarde tinha 250 pessoas e negros se estapeando para sentar no chão. Entendeu? Eu acho que assim, sinceramente, lógico que meu porte físico, grande, alto e forte, ajudou. Entendeu? Mas assim, não, mas falando sério, eles percebiam o quê? Que aquilo era legal. Que eu tentava falar de um jeito diferente disso aqui. Chegou uma mesa redonda, tá, quem faz esse evento agora são vocês, não sou mais eu. Mas assim, quando eu tentava lá, eu tentava passar de uma forma tranquila. As pessoas gostavam. Aí eu percebi uma coisa, como atrair o pessoal para de manhã? Em vez de eu falar de segurança da informação, que é um tema chato. Chato. Ah, não quer para funcionário? Ah, não. Eu quero acessar o Facebook, eu quero ir para casa no meu horário, eu não tô nem aí. Pense que as pessoas não se importam com segurança. Sabe quem se importa? Vocês. Porque se não der certo segurança, o problema vai ser de vocês. Entendeu? Quem trabalha colateralmente que não é de sistema, não se importa. Bom, aí eu coloquei a palestra como o quê? Segurança da informação. Em casa e na empresa. Primeiro em casa. Pra que eu fiz isso daí? Psicologicamente, eu pensei assim, esse cara se interessa com a casa dele? Pô, ele vai ver como é que o filho dele vai ficar seguro. Ah, legal. E aí, na empresa também, legal. E aí, tinha dois efeitos. Primeiro que enchia, porque as pessoas queriam saber pra mulher não fazer besteira, pro marido não fazer besteira, pros filhos não fazerem besteira, pra ele não fazer besteira. E pra não pegar a besteira do outro. Exatamente. Então, ele tentava pegar, na Como é que verdade. apaga a história? Não, era a segurança da informação, eu deixava ela íntegra, né? Não, mas falando sério, assim, qual foi o objetivo disso? Você falou de educação. Não só você tentar, um erro muito comum são as companhias tentarem levantar e falar assim, vamos fazer palestra de segurança hoje, tá? Aqui é a nossa política, e a pessoa... Né? Então assim, se for depois do almoço é ótimo. Então o que acontece? Essa brincadeira foi o quê? Em casa e na empresa, realmente eu falava como ele cuidava do e-mail dele na casa, estava no banco e tal. E isso trazia o que mais? Cultura de segurança. Esse cara aprendia a cuidar da segurança e a importância disso. E aí ele absorvia melhor os conceitos da empresa. E assim, era impressionante o resultado disso daí. Então quando vocês pensarem em alguma campanha de segurança, tentar ensinar, né, alguma coisa para a empresa, né, sempre pensem o quê? Em que as pessoas não querem segurança. As pessoas querem, isso é uma opinião minha, salário, benefício, seguro de vida, férias. Em dobro. VRVT. DR votei pra você também. What the fuck is DR? VR vale a refeição e o VT não vale transporte. Ah, ok. Eu sou funcionário público, eu não tenho esses benefícios. Eu tenho o benefício de respirar. Eles deixam. Bom, tá sendo gravado. Eu adoro trabalhar no Estado. O Estado me dá muitas que tá sendo gravado. Muitas coisas. Estou há 9 anos sem aumento, mas importa que eu sou feliz. Bom, falando sério, eu sou feliz. Eu adoro o Estado. Eu adoro a polícia. Então, voltando ao nosso tema, quando vocês pensarem em alguma coisa na área de segurança, você tem que pensar em como desenvolver isso aí de uma forma que interesse para as pessoas, tá? E como que você faz isso? Por exemplo, você está na empresa, deixe bem claro, se esse software não funcionar, se essa aplicação não funcionar, então a empresa vai fechar e nós vamos para a rua. Jeito mais agressivo. Ou, por exemplo, assim, é importante que todos estejam engajados para que a empresa continue aumentando seus lucros e aí vocês tenham o retorno do DRVT, situação no lucro, sei lá, todos esses benefícios do qual eu não sei o que são, mas eu não sinto falta. Tá? Bom, mas falando sério, então assim, importante isso. Pense, ele gostei do que ele falou, que é importante você pensar na cultura de segurança da empresa, a empresa tem que ter uma cultura e isso tem que ter a participação, a gente costuma falar na área de planejamento da segurança da informação, tem que ter o apoio da alta direção, sempre. Se você não conseguir o apoio da alta direção e ela estiver envolvida, exatamente, gostei. Vou contar um caso, por favor, para explicar essa minha frase, que eu tive um problema num cliente, né, que o proxy tinha o mínimo de política de segurança, porque não tinha servidor radios, não tinha nada disso implantado, a gente colocou o mínimo só para segurar um pouco o acesso de internet. Chegou um diretor com o celularzinho branquinho dele, né? Falando, eu quero baixar aquele programa que desbloqueia o celular para baixar essa aplicação que eu quero. Eu, tá, mas você não pode fazer dentro da empresa. Não, tira o filtro aí desse negócio que eu quero baixar. Diretor da empresa. O que eu posso fazer com uma situação dessa?
Então, aí que entra. Assim, ele era sozinho? Aqui? Não, todos os diretores usam o mesmo celularzinho branquinho. Não, mas tudo bem. Mas Todos eles queriam isso. Ele era sozinho? Então, aí que entra. Profissional na área de segurança da informação. E aí, no caso, se não tiver um profissional de segurança da informação, é interessante que tenha... eu sempre falo, chama alguém de segurança às vezes, pra quê? Pra que essa pessoa possa vir uma opinião de fora. Teve uma empresa que eu fiz uma palestra, eu acho que foi muito legal. Porque eu cheguei pro cara e falei assim, aonde ele dói? Aí ele falou isso. E durante a palestra eu falei por que aquelas coisas eram perigosas, no meio de outras coisas. No dia começou a resolver algum problema. E o cara ligou pra mim meio feliz e meio chateado, tá gravando, né? Ele ficou meio chateado, né? E ele falou assim, poxa, mas como que eu já falei 1000 vezes, a gente já fez comunicado, fez campanha, como é que funcionou? Porque veio alguém de fora. Porque eles viram que não é só pegação no pé. Mas assim, às vezes não dá, às vezes você não pode chamar, não tem investimento, não tem nada. Ou às vezes é uma coisa simples. Importante o quê? Demonstre, escreva, desenhe, deixe claro o porquê que aquilo é importante. Entendeu? Porque eu posso ter certeza que muito mais do que acessar programinha e tudo, o cara quer ganhar dinheiro. Se você mostrar pra ele claramente que o prejuízo é grande, sabe o que ele vai fazer? Eu já vi isso numa empresa. Os diretores foram lá, eles tinham uma redinha deles sem fio, uma conexãozinha da net para eles, e eles ficavam vendo pornografia o dia inteiro, entendeu? O resto trabalhando, e beleza, se eles precisassem, eles tinham um computador do lado que era da rede, entendeu? Que eles nunca usavam, lógico. Isso está acontecendo muito nas empresas na questão do Wi-Fi para o visitante. Tem né? pornografia? Não. Não, você ter lá uma rede que não tem nada a ver com a sua rede, que é toda segura, simplesmente para a pessoa... A pergunta, só uma pergunta rápida assim, não tem nada a ver com a nuvem, é que eu não resisto à pergunta. Você está numa empresa que tem um Wi-Fi para visitantes, ela é aberta? Não. Ela tem... Não, tudo bem, ela é aberta? Lá? Não sei, aonde você trabalha tem? Tem. Você pode contar o caso aqui pra gente? Legal. Eu chego lá e falo, eu sou um visitante. Vocês têm Wi-Fi para visitantes? Você fala o quê? Temos, e aí? Como você fala? Você me dá uma senha? Você dá a senha? Sim, ele acessa. Legal. Aí esse cara transmitiu, porque ele é um maníaco sexual, ele tá sentado lá em algum lugar esperando, ele transmitiu pornografia infantil. E aí? A responsabilidade da empresa. Exatamente. Se eu não me engano é o 241A do Estatuto da Criança e Adolescente. Posso estar errado? É isso mesmo? LECA, 241, né? 241A. Então, legal, até que tá bom, né? O Alzheimer até que tá suave hoje. Não, brincando. Então, aí o que acontece? Eles vão cobrar de você. Vem cá. Só que esse cara continua transmitindo. Se você não cessar, se você não fizer nada, você vai pra cadeia. Então cuidado com isso. Rede Wi-Fi para visitante não é assim que funciona, não desmerecendo assim. Sim. Mas aí assim, entendam que existe um risco. Legal, não tem a ver com nuvem, né? Mas é que eu peguei uma coisa para entender a importância da segurança como um todo. Quando você pensa em segurança... Oi, tudo bem? Quando você pensa em segurança, você tem que pensar ela como um todo. Você fala assim, tirei um problema, criei um outro. Naquele problema, alguém usava alguma coisa que não devia, agora eu vou pra cadeia. Entendeu? Então cuidado com isso. Então assim, pense em segurança como um todo. É importante que faça parte da vida de vocês. Entendeu? Mas eu posso chamar alguém de fora? Sim, mas independente disso, vocês têm que entender. Vocês entendem, eu tenho certeza disso, mas o não pode humorista esquecer. Moção foi preso pelo irmão dele. Quem? O humorista Moção. É verdade. O humorista Moção foi lá, o irmão dele passava fotos e tal, mas é um caso mais específico, né? Ele foi preso porque indicava que é ele, porque na casa dele estava instalado e o irmão dele acessava da casa dele, né? Então assim, na verdade aí é uma coisa mais... Mas assim, dentro da empresa... exatamente. Mas dentro da empresa, o que acontece é que o administrador ele pode ser inquirido sobre aquela pornografia. Entendeu? Então, assim, uma coisa que pouca gente sabe, tá lá. É um dos poucos casos que você tem um administrador, digamos, ou o responsável pela rede, citado na legislação. Você é automaticamente coagido, né? Onde você tá? Oi. O que foi? Você automaticamente é cúmplice dessa história. Exato. Na verdade, se você não fizer nada pra acessar, você pode ser envolvido na história. Então aí quando você fala isso pros diretores, voltando ao nosso assunto, tem alguém que me chamou, já vou chamar aqui, quando você fala isso pros diretores, o tamanho da encrenca, ele acha que o dinheiro dele com certeza é mais importante do que ele acessar com o celularzinho dele. Você pode oferecer soluções, fala, cara, põe uma redinha aqui, você usa, problema seu, sabe, assim, pra esse grupinho que não quer... Mas o interessante não é esse, o interessante é que ele seja
realmente comece a entender a segurança como algo importante. Talvez até, quem sabe, ali ele entenda que ali é um ambiente de trabalho. E uma pergunta que ele fez também era se o gerente era sozinho. Normalmente quando é um cara só, realmente é muito difícil de você convencer o cara. Muito porque a opinião dele pronta é o que vale. Justamente. Não, Quando quando é um um grupo, grupo de quando pessoas você da tem- diretoria que tinha a mesma opinião. Aí não tinha. Então, mas mesmo assim Não, mas aí você... você traz um pro seu time. Exatamente, quando você fala tem assim, mais então, pessoas, você sabe o que acontece? Se ensina. acontecer isso, você vai perder dinheiro, você vai ficar pobre, entendeu? E você não paga seu INSS direito, você não vai conseguir nem se aposentar, meu amigo. Tudo bem. Entendeu? O ramo de TI tem um monte de emprego, sabe? Assim, E sem querer, um vai cuidar do outro. Aí. Então, tá aqui o link legal, a FEI. E aí um vai Eu só cuidar ia do dizer outro. que eu acho que é por isso que o hotel pede o seu cadastro, faz o cadastro. muito mais pra importante que o liberar, dinheiro, né? Às vezes até de graça, né? Muito mais importante que o cobrar é isso daí. Exatamente. Então, assim. Ter em quem pôr a culpa. Não é. É importante que você identifique. Você tem que fazer os meios possíveis para identificar. Pôr a culpa em quem tem que tomar a culpa. Exatamente. Do que causou, lógico. Por exemplo, lá a gente tem uma rede autenticada. Tá? Em uma parte lá, todo mundo usa, traz seu dispositivo à vontade, está mais autenticado. Ok. Mas não é que eu quero fiscalizar o que o cara está usando. Porque ali é normal o cara acessar pornografia, isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque as pessoas estão investigando. É normal o cara entrar em bate-papo. Você olha lá entrando no bate-papo, você vê ele falando com os caras, sabe? Assim, ó, tô conseguindo uma informação, entendeu? Então ali é uma rede que tem que estar aberta. Só que assim, eu preciso saber o que ele está fazendo. E se ele fez alguma coisa errada, eu preciso dizer que é ele. Entendeu? Então você vê, a gente tem essa preocupação também. Oi. O Marcos, em instituição financeira tem o CSO, né, que é o Chief Security Officer, né, que é o cara que responde criminalmente por fraudes financeiras relacionadas à instituição Sim. dele. Você não acha que está perto de ter nas instituições alguém relacionado à segurança de TI com isso também? Nossa, deu uma merda aqui, você que vai ser responsável por essa merda. Eu acho que não assim, porque na verdade é uma coisa meio grande, né? Você pensar assim, um banco, né? E uma empresa pequena às vezes. Eu sou CSO. E ele? Ele é meu irmão. Sabe esse tipo? Sabe, pensando em pequenas empresas, eu acho que não, mas assim, é importante ter alguém, mais importante que isso é ter alguém para cuidar da segurança, sabe assim, essa pessoa possa ajudar. Voltando à nossa amiga nuvem, já que a gente falou que segurança é importante, treinamento é importante, desenvolver cultura de segurança é importante. Legal, a nuvem vai me ajudar o quê? A aprimorar tudo isso. Né? Que a gente já chegou às conclusões, por quê? Diga. Não, tá, você tinha comentado de que para a segurança fluir bem, tem que ter o aval, né? Da alta direção, Da alta sempre. direção. Eu trabalhei numa empresa que o cara da segurança, ele tinha um aval. E assim, ele era completamente doido. Se o cara estivesse andando no meio do corredor segurando o notebook com uma mão só, ele, por que você tá segurando o notebook assim? Não pode ser esquisito. E ele era... Aí isso é falta de... Teve um caso de tava tendo uma manutenção de máquinas e ligando pro pessoal, pedindo a senha e anotando no papel. Ele chegou lá e não quis nem saber, já rasgou o papel e Isso é falta de Rivotril, na verdade. Rivotril, né? Então ele tem que tomar mais Rivotril pra poder... Não, então aí que entra. Assim, a segurança da informação, eu sempre brinco assim, que segurança não pode atrapalhar o andamento da coisa. Eu brinco uma coisa, nós todos somos profissionais, isso não vale pra gente. Mas pro usuário, ele tem que chegar e usar o computador. Ele não tem que lembrar que o computador existe. Porque a partir do momento que ele lembrar que o computador existe, e deixar de ser ferramenta e virar uma fonte de tormenta, a coisa perdeu a função. Entendeu? Pensa toda vez que você chegar, você usa uma chave de fenda para abrir alguma coisa, você fala assim, pera aí que agora o soquete não... Não, tem que ser coisa simples, você chega, põe e vira assim, mas assim... O computador tem que ser igual. Se tiver qualquer coisa diferente disso, está errado. E aí, usando o que você falou do cara chatão, as soluções de segurança, elas têm que ser como? Com o menor impacto para o usuário possível. Entendeu? É duro você aliar uma segurança com menor impacto? Sim, mas em geral é possível. É só você dar... O que você acha do AC do Windows Vista? Oi? Do AC do Windows Vista? Eu acho válida, só que assim... Eu acho pode muito... impactar a vida do usuário. Não, mas ele não pode impactar de modo que ele tenha vontade de arremessar o computador pela janela. Que é o caso de você. Cara, eu nunca tive essa sensação. Vai jogar também. Eu também não. Não, assim, sinceramente, eu nunca tive essa... Aí que entra, eu nunca tive essa sensação por um detalhe. Uma vez no TechEd fizeram uma entrevista, né? E aí perguntaram um monte de coisa pra mim. Perguntaram a rede segura no Brasil, a situação do caramba, perguntaram um negócio, mas tudo bem. Mas assim, perguntaram assim pra mim, qual que era o maior problema de segurança, né? Eu falei que era o usuário e tal, e eu falei por quê? Porque assim, pra você aprender a dirigir um carro, você pega um carro e sai andando? Jamais, né? Aí o que acontece?
no mínimo alguém te dá umas dicas. Aquele pedal acelerador, aquele é o freio, aquela embreagem. É o mínimo, não é isso? Aqui, não, é o mínimo. Ó, você virar aqui, certo? Se você tiver 6 anos e entrar num carro, você vai atropelar alguém, ou você vai bater o carro. Ou os dois, atropelar batendo, né? Sei lá. Então, assim, o computador é diferente. Né? A culpa disso é... Primeiro, falta de educação das pessoas, de usar um produto, educação não no sentido de bom dia, boa tarde, boa noite, mas no sentido de ser educadas que aquilo é perigoso, que elas estão expondo as vidas delas e tal. E a segunda coisa, aí sim, é da nossa empresa que estamos aqui dentro, que fez um produto muito bom, que chama-se o Windows. Apesar de todas as críticas, você quer uma coisa mais simples, vamos pensar aí no XP, que muita gente se iniciou no XP, né? Eu sou da terceira idade, né, mas muita gente se iniciou em XP, em 98, iniciar, é aqui, é legal, todos os programas, eu quero todos aí. Internet Explorer, pô, eu quero explorar a Internet Explorer, eu fiz curso de inglês, não fiz, que a Internet Explorer é explorar a internet, eu vou esse aqui, explorador da internet. Pronto, ele chegou, porque ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Percebam que o produto fácil causou isso daí. Então, se eles tivessem noção da importância do OAC, sua pergunta, ele realmente ia falar, pô, isso é bacana, isso está me protegendo. Engraçado que o pessoal fala tanto de Mac, por exemplo, o Mac faz a mesma coisa, só que ninguém fica louco da vida com o Mac. Ele é bonitinho. Ele é lindo, ele fez uma coisinha, tem uma maçãzinha aqui, acende a luzinha aqui atrás, aqui, ó, isso fez não tem nada. Mas assim, você pensar assim, aí você fala assim, legal, e aí? Entendeu a diferença? Aquele usuário talvez seja uma coisa de educar, sabe, assim, chegar e falar. É que não foi uma mudança pra mim. Já era padrão. Já era padrão, então, mas aí entra uma coisa assim, por que eu tô fazendo isso? Não, assim, não, entra uma coisa, por que eu tô fazendo isso? Faz essa pergunta acontecer. Perfeito, mas assim, vê um livretinho, vê alguma coisa, vê um desenho, põe um holograma, põe sei lá, a maioria dos usuários são homens, põe um mulher de biquíni e fala, oi, agora você tem um recurso para me proteger, sei lá, qualquer coisa. Pensa, tem gente criativa na empresa, tem gente criativa para isso, cara, pensa um jeito que o usuário fala, cara, isso é muito bom. Que bom que tem isso, por isso que nunca me atormentou. Você perguntou se nunca me atormentou. Porque eu acho legal que apareça aquilo. Eu nunca desliguei, na verdade. Sim, mas assim... Eu nunca deixei ligado. Parabéns, cara, legal. Eu não aguento, eu sou da mesma opinião que ele. Então, é assim... Aí eu sou daquele que, por exemplo, a pessoa... Aí já continua a segurança e sai do computador, mas o pessoal fala sobre antivírus, essas coisas, eu sempre defendi que o melhor antivírus é o próprio usuário. Né? Se a pessoa sabe, como você está mantendo o que você está falando, se a pessoa sabe usar o computador, sabe guardar as informações, não importa se vai ser na máquina, se vai ser na nuvem, se vai ser num pendrive, se vai ser nos quintos do inferno. O importante é que se a pessoa sabe controlar aquela informação, é muito difícil aquela informação perder a segurança dela. Eu discordo com você plenamente. Eu entrei num site uma vez, que é de uma operadora de telefonia. Eu não vou falar qual é, mas se vocês procurarem na internet, isso foi registrado, tem até reportagem sobre isso. Eu entrei, meu antivírus, pá! Conteúdo malicioso. Eu tava recebendo um web ataque, né? Via web por uma página aí de um jornal esportivo. Na hora, um dos anúncios deles estava lá. Exatamente. Isso, aliás, é muito comum hoje em dia. Então, às vezes você está entrando numa operadora de telefonia para pegar a segunda via da sua conta, ela quer baixar um código lá malicioso. E aí, esse usuário está entrando num site super seguro, você concorda? Ele não entra em pornografia, ele não está entrando em compartilhamento de arquivo, nada. Ele está usando um arquivo, um site da operadora de telefonia dele. Deveria ser quase tão seguro quanto um banco, concorda? Tem dados super pessoais ali. Então, e aí durou poucas horas. O DNS da NET foi comprometido uma vez, lembra disso? E aí? E aí, o que eu faço? Entendeu? Então assim, desculpa, o melhor antivírus é aquele que funciona. Diga, eu tenho um comentário assim, embora você tenha a tua carteira de motorista, dirige, não sei quantos anos, mas você ainda faz seguro do teu carro, né? Claro, mas é porque não tem nada a ver a carteira com o... Não, você sabe dirigir, você sabe operar, mas nunca sabe, vai vir um louco, sabe Deus da onde te acerta. Você fez tudo certinho. Quanto mais prevenir, por exemplo, que nem eu aplico o BitLocker no meu pendrive, no meu HD externo, minha mulher. Eu também. Pô, pra que tu fica fazendo isso? Falei, meu, pra tu não ver as fotos que eu tenho aqui. Vai falar, hein? Pô, como é que você acertou? Foi impressão digital ainda, hein? Vida
falso casado. Ah, é? A minha esposa tá aqui. Brincadeira, eu nunca faria algo assim. Ela fala assim, BitLocker, certo, ok. Ela bit o que mesmo? Ela é médica, tá? Ela na área, ela vira em casa assim. Bit o que mesmo? Sabe assim, que ela que manda. Não, mas você foi mais esperto, você arrumou um emprego onde você pode acessar pornografia e não é errado. Eu posso acessar pornografia, eu posso revirar a vida do é uma beleza. Então, mas aí é legal, eu acho legal isso aqui. Porque assim, vamos lá. Ó, eu gostei do seu exemplo, vou aprimorá-lo, se permitir. Legal. Você comprar um carro hoje. Legal. Se ele tiver airbag, é bacana? E se ele não tiver, tudo bem? Não, tudo bem não. É você que tá dirigindo. Mas peraí, você que vai dirigir. E outra coisa. Quantas vezes você bateu e destruiu? Nenhuma. Então pra que eu vou ter airbag? É custoso, eu não quero. Não, mas aí eu concordo com ele. A gente se então, previne não por exemplo. Mas na rede hoje, nós como profissionais sabemos que você só precisa estar conectado. Eu acho que a gente entra até um caso recente. Tinha um roteador que ele tinha um erro de firmware. Que ele conseguia endereçar através do firmware, tinha um bug que eles conseguiam mandar para fora os pacotes da rede interna. Por direto, você tem uma marca que tem um defeito desse, não lembro qual que é. Exato, e nem sendo administrador, não sendo ninguém, você vai conseguir descobrir que é isso. Se você não tiver um IPsec na tua rede, criptografando os dados, nem nada assim, você simplesmente vai passar tudo lá e ninguém nem vai ficar sabendo. Porque assim, se você pensar numa empresa, às vezes, que você tem, por exemplo, acionistas, né? Você tem que dar um feedback para eles, você é responsável, você está cuidando do patrimônio deles. E aí? Entendeu? Assim. Recentemente também teve aquela vulnerabilidade no Java, né? Que infelizmente todo banco usa. Nossa, isso aí foi... Não, recentemente não, sempre. Vire, né? Agora tá aliás, Java é a coisa mais atualizada do mundo, né? Porque todo dia sai uma nova, né? Você vai lá, mas de novo, o que você tá atualizando agora? Você olha lá e tem atualização mesmo, né? O Firefox até bloqueou, não quer mais. Não tem já. Falta 15 minutos. Você quer rodar? Me deram a placa, a moça da guilhotina veio aqui e falou assim, 15 minutos. A conversa tá muito legal, dá pra gente ficar horas. Mas assim, vamos voltar assim, um pouquinho na nuvem, mas a conversa tá show, fala. Eu até fiz essa pergunta da nuvem do Azure pro Evi Lázaro, isso. Eu perguntei pra ele sobre a segurança no Azure, né? Aí ele falou que se você entrar no site, tem um monte de profissional que toma conta da plataforma. Eu falei, não, beleza, mas e se o meu site receber um ataque de DDoS, por exemplo? O cara vai... se eu colocar, por exemplo, no Azure, você tem uma máquina lá, aí começa a subir o tráfego, você libera 10 máquinas. Você vai pagar pro cara fazer o DDoS no seu site... E você vai perder completamente o acesso, entendeu? Isso daí é assim, essa política de cobrança, eu não posso te falar, eu não trabalho, não é que eu só fiz. Não, sim, mas como assim, seria tratado isso? Não, eu não tenho a menor ideia, porque isso vai ser uma política de cobrança. Seria assim, um tráfego gerado nitidamente de forma ilícita, se seria cobrado ou não. O que é interessante? Quem esclarece isso, primeira fonte, o teu contrato. Sim, é porque ele mesmo falou, não, quem toma conta das coisas não, que é sua é você. Pensando, não, teu contrato tá lá. E outra coisa, eu recomendo que você entre em contato, porque aí é uma questão contratual, não é uma questão técnica. Entendeu? O problema aí é que o ataque de DDoS, ele pode ser... O DDoS tem uma série de variações. É o mais difícil, então, assim, né? você, se é lícito ou não, eles não podem garantir isso. Eles estão te servindo. Tudo bem. Ó, tá aqui o servidor, tá aqui o link. Só que você não vai ter controle nenhum. Então, não, mas ele não tem que ter. A sua aplicação, você vai ter alguns controles, certo? Se tá vindo um DDoS ou não. Você vai ter alguns controles. Então, se a sua aplicação está recebendo um ataque de fora, o máximo que você pode fazer é falar com eles e falar assim, olha, segura aí. Segura na telefônica, segura no link, segura em algum outro lugar, entendeu? Mas assim, eles não podem simplesmente parar. É só você que sabe que tá vindo o DDoS. Pode ser que você botou na TV. E se você botou na TV e vê um monte de acesso válido, entendeu? Então, eles não tem como segurar a sua aplicação que vai ter que... O que eu quis dizer é o seguinte, quando eu falei, por exemplo, você entra, aí que entra para a parte de segurança jurídica. Você tem algo no contrato que fala, se for isso aqui, for comprovadamente legal tal, não vai ser cobrado. Entendeu? Mas assim, tecnicamente, eu acho que é o que ele falou. Eu não conheço um modelo de cobrança
para essas coisas, vamos dizer, de DDoS, que seria um ataque gigante, ou para um acesso gigante. Eu sei que quanto mais acesso, maior recurso você vai alocar, mais vai ser cobrado. Só que como ele falou, você aparece no Jô Soares, dá uma entrevista no seu site, vai bombar. Entendeu? Vai aparecer no Fantástico, tal. Apareceu no cara que vende tapete, não vai acontecer nada, né? Para dar um exemplo, eu tive um exemplo esses tempos aí de ataques, a gente estava recebendo ataques nos arquivos lá, e como que eu solucionei? A gente percebeu que não estava chegando a onerar os servidores, mas estava onerando a banda que a gente tinha. E banda a nuvem tem sobrando. Então o que a gente fez? A gente escondeu as máquinas dentro da nuvem e só deu acesso quando viesse por uma determinada rota que a nuvem traz. Ou seja, se der ataque de DNS que vai estourar minha banda, a banda da nuvem aguenta. Só que eu não gasto processamento das minhas máquinas. Então eu resolvi na minha arquitetura, no meu software, na minha aplicação, uma forma de resolver o ataque que eu estava sofrendo. Independente da parte técnica, eu acho que é muito válido você procurar entrar em contato com o suporte, seja pré-venda, pós-venda, venda, não sei. Mas é importante você perguntar, se eu sofrer isso aqui, existe algum tipo de não cobrança? Existe algum tipo de monitoramento que vai falar realmente eu estou vendo que é um ataque? De mitigação que eu consigo usar. Exatamente, de repente tem assim, e quem eu ligo? Como é que eu faço? Isso é importante, isso aí só quem pode esclarecer é a empresa, que é o modelo de cobrança deles, diga. Na verdade assim, ataques DDoS tem inúmeros e assim, tem algumas maneiras desses ataques que eles são muitas das vezes até não dá nem para identificar, porque tem algumas pessoas que têm inúmeras mulas distribuídas pelo mundo que faz ataques ao mesmo tempo. Na área de informática, mula que não fala. Então, só de DDoS, gente. O que acontece principalmente a parte de rede, existe uma série de camadas, IPS, IDS, que são aplicativos que você colocam até mesmo antes do seu firewall, que é para identificar esses comportamentos. Tá? No caso da Microsoft, eu trabalhei também na área de segurança bancária durante um tempo. No caso da Microsoft, eu vejo que eu trabalhei com Pentester também, é uma das redes mais seguras que tem. Porque assim, quando você tem um ataque, você tem uma série de aplicações antes que começam a direcionar o tráfego ou bloquear aquele tipo de tráfego por aquele comportamento antes de chegar na sua aplicação. Para quem realmente está tentando acessar a sua aplicação, consiga fazer acesso. Né? Na verdade isso que ele falou agora... Um ataque de URLs legítimas ele não pega. Você vai pegar algumas variações. É que assim, algumas variações você pega. Na verdade assim, você pegar uma coisa engraçada. Teve um ataque grande o ano passado, saiu nos jornais e tal, contra a Fazenda do Estado, vocês viram, né? Então, eles receberam 800 mil acessos. Só que eles são preparados a receber 500. Então, quer dizer, estourou. Só que até 400 é meio que normal quando sai a nota fiscal paulista. Então, assim, é difícil que eles sabem isso acontece. Mas é o que ele falou. É difícil que a Microsoft saiba, porque, assim, tem épocas, de repente, pode... Como acontece? De repente ele vai bloquear. Você saiu no Fantástico, seu melhor dia, ele vai falar, opa, tô na nuvem, já vou aguentar tudo. E aquele dia trava tudo. Né? Ele falou, opa, risco, trava tudo. Você, não, hoje é o mais importante, sabe? É um exemplo, né? Então, depende de aplicação, mas tem algumas coisas. Não, sim, mas assim, por exemplo, ali era a sessão completa. Na Fazenda era a sessão completa. Ele pedia tal, abria a sessão, pedia conteúdo e tudo. Que isso? Voltou a luz. Obrigado. Abemos Lux. Então, peraí, tem muitas mãos levantadas, vamos lá, pra gente... A gente tá falando sobre ataques, a gente tá falando voltado à aplicação. Tá tendo algumas coisas agora que é relacionado a isso que eu queria que você comentasse já, a gente falando sobre nuvem. É o ataque no VM-kernel, na camada de virtualização. Independente se eu tenho antivírus, eu tenho um canhão, mas a partir do momento que ele acessou a camada de virtualização, tem todos os acessos e até casos lá fora de sequestros de servidores virtuais através da camada de virtualização. Então, mas é que você pensar em qualquer ataque, tá? Seja na camada de virtualização, seja em qualquer outra coisa, você tem que pensar o seguinte, como é que a tua aplicação tá? Como que a sua aplicação tá? Qual que é a segurança do perímetro? Entendeu? Não dá, assim, se eu for explicar essa parte do ataque e tal, a moça vai me espancar, entendeu? Mas eu posso falar no final com você. Mas assim, deixando uma mensagem quase que final, é assim, como que a gente faz? A gente tem que pensar, como a gente falou, desenvolvedor, cara, no nosso amplo, tem que chamar alguém, de preferência, né? Verificar qual que é o impacto disso aqui parar e trazer essa pessoa para, de repente, testar. Da mesma coisa, como é que está meu perímetro? Como é que está a minha aplicação? Como é que está configurado? Como é que a empresa que está hospedando os meus serviços lida com isso? Entra até nessa parte de custos que ele perguntou, entra nessa parte de custos. Então, quando você lida isso de uma forma global,
entendeu? Ficar mais legal. No final a gente conversa sobre isso aí, porque senão a moça vai ser violenta comigo. Elas são treinadas, vêm muito boazinhas, mas elas são treinadas. Ela já levantou outra placa de 5, entendeu? Mas aí eu não quero deixar você sem resposta, tá? Tá, agora, mais perguntas assim, mais... Pode, pronto. No Azure, o que eu tenho de IDS? Para detectar, por exemplo, uma questão de acessos legítimos. Que nem eu tive um problema lá que eu comentei que o G1 fez um anúncio de um site e colocou o link do meu site que eu não estava preparado para isso. Teoricamente era um ataque, um DDoS, beleza, mas não era. Só não consegui entregar a banda para os caras. Então, o que seria bom? Ter um IDS na ponta para identificar isso e talvez restringir, sei lá, inventar alguma coisa. No Azure eu tenho alguma coisa que eu consigo ter isso ou não? Eu tenho uma interfacezinha de IDS que aparece lá 1 zilhão de endereço IP e falou, esse bloco aqui o cara tentou fazer 50 mil requisições no último minuto. Bloqueei a configuração é sua. Não, mas daí eu acho que não tem, não. Não, no Azure mesmo, eu não sei se tem. IS. Você tem o edinho do IS. Então, não, mas assim, ele tá falando no Azure, né? Assim, vamos dizer, fora ali, da máquina, sabe? Assim, vamos dizer, tá no painel de gerenciamento. Tá não tem. Por algum motivo, um funcionário descontente resolveu matar o ataque. Mas então, você pode subir via Startup Desk e aí ele começa a monitorar. Você pode configurar lá, então, por exemplo, a quantidade de hits que ele está recebendo de um IP. Recebeu mais que isso, ele você cria a regra para ele não... E eu posso pegar e cortar no próprio Isso. Ah, na verdade, não é isso. São É bravos IS, essas placas. só que ele está rodando no... Tá, então ele vai cair no IS, o IS vai ver aquilo ali e vai falar. Tá, mas do jeito que você está falando, eu não preciso usar o Azure. Eu posso ter o servidor em casa que vai funcionar do mesmo jeito. Não, porque ele está querendo saber se o lá eu quis dizer pra ele, na verdade, o Azure não vai tirar isso, mas você vai fazer na sua então eu vou essa proteção. Cara, a máquina é sua. Qual que é a vantagem da nuvem? A vantagem da nuvem é que você não vai ter que estar com aquela infraestrutura. Investir uma fortuna para ela, a maior vantagem é assim, você não vai investir uma fortuna para aquilo funcionar. Entendeu? Assim, pensa que você vai ter o mesmo trabalho praticamente que você ia ter. Só que toda a parte de ligação, a coisa funcionar direitinho, tá bem configurado, vai ser deles. Entendeu? Então assim, a vantagem, ela é meio invisível, porém visível na hora que você consegue passar um fim de semana com a família. Entendeu? Acho que essa é a maior vantagem. Não sei, eu adoraria ter. A pena que o Estado não contrata, mas assim, a gente, tudo bem, né? A gente tem outros recursos e tal, não tem problema. Mas o Estado, assim, eu gostaria que tivesse. Na nossa rede interna eu gostaria que tivesse. Tipo, é horrível. Uma pessoa para cada dia do plantão, né? Não tem plantão, cara, eu trabalho todos os dias. E assim, essa minha cara, quando falaram, depois eu tenho 15 anos de polícia, né? E quando eu parei de fazer plantão, eu falei, legal. Não é. Assim, na verdade essa minha cara é assim, é pelo número de horas que eu dormi essa noite. Você pode tirar pelo tamanho da minha olheira, né? Dormiu? Eu não lembro, me disseram que é legal isso. Uma vez perguntaram assim, né? Pô, você fica quase sem dormir? Mas quanto que você dorme? Eu falei, os domingos, né? Os domingos eu tento dormir. Não, mas falando sério, assim, quando a gente tá falando de nuvem e tal, é importante o quê? Disponibilidade. Você vai ter a questão de segurança. O item disponibilidade vai estar muito maior, vai estar muito melhor, entendeu? Então, quando vocês pensarem em migrar algo para a nuvem, ou estar na nuvem, ou aumentar, cara, é aquela coisa, não vou ter que montar uma estrutura toda para um momento único. Eu vou ter um negócio que vai estar gerenciado por uma empresa grande. E o principal, você vai ter todo um suporte por trás, entendeu? Acho que até o que ele falou, num caso lá, de um DDoS pesadão e tal, você vai ter o suporte da empresa para tentar te ajudar a segurar. E cara, segurar um ataque de DDoS, às vezes, tem vezes que é fácil, né? E tem vezes que, cara, é a versão do inferno na Terra, né? Bom, gente, eu vou encerrar para que a moça não seja violenta comigo, tá? Porque essas moças são treinadas para isso. Quem tiver alguma dúvida, peraí que se eu não der a mensagem também, eles ficam bravos, tá? Passa a URL do site do desconto aí pra mim. Site de? A próxima palestra aqui nessa sala, validando a sua arquitetura, traga seus desafios para os especialistas. Tá? Eu agradeço vocês, acho que o tempo era curto, isso aqui era legal pra gente fazer, eu tive que cortar alguns assuntos, né? Ou parar, desenvolver alguns que eu tava gostando muito, mas a gente teve que cortar, mas assim, por questão estratégica.